Carlos, o Fux deu uma liminar suspendendo a decisão do Lewandowski que autorizava a entrevista, dizendo que vai ter que esperar a decisão do plenário. Agora não vamos alardear isso aí, não vamos falar pra ninguém, vamos manter, ficar quieto para evitar a divulgação o quanto for possível, porque quanto antes divulgar isso, antes vai ter recurso do outro lado, antes isso aí vai para plenário. Então, quanto assim, o pessoal pediu para a gente não comentar aí publicamente e deixar que a notícia surja por outros canais para evitar precipitar recurso de quem tem uma posição contrária à nossa. Mas a notícia é boa para terminar bem a semana depois de tantas coisas ruins e começar bem o final de semana. Abraços, falou. Salve galera, eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se no meu canal, ative as notificações, é muito importante porque o YouTube não está mandando vídeos de política para todo mundo. Dê o seu like ou o seu dislike e comente, seu comentário é muito importante. Isso que você ouviu na abertura foi o áudio do procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, publicado pelo Intercept. Nesse áudio ele comemora o fato de que o Lula não poderia dar entrevista antes das eleições. Eu dublei o áudio como uma espécie de zoeira, porque já estão surgindo as mais variadas narrativas conspiracionistas, inclusive dizendo que essa voz é fake news, é deepfake, foi feita por computador. Tem gente no Twitter chamando atenção para como a voz do Dallagnol está robotizada, enfim. Não foi o Dallagnol que disse. Obviamente foi o Dallagnol que disse. Claro que foi o Dallagnol que disse. Como eu já disse para vocês, o material todo que a Intercept pegou foi exposto para a Veja, para a Folha de São Paulo, para dois órgãos de imprensa que não têm a intenção de fechar as portas amanhã. Especialmente, eu digo, a Folha de São Paulo, que pertence a um grupo milionário. Então, não cola esse discurso de que existe uma perseguição da imprensa falida que perdeu grana do governo e precisa disso para viver. Isso não cola. E o áudio também vem mostrar que esses vazamentos que o Glenn Greenwald e a sua equipe no Intercept, junto com Reinaldo Azevedo, junto com Folha, junto com Veja, estão fazendo, não são uma brincadeira boba, de mau gosto, mal feita, igual o Pavão Misterioso. Mas, mesmo assim, quando você entra no Twitter, estão lá os filhos do presidente chamando atenção para o Pavão Misterioso. Tem um post do Eduardo Bolsonaro citando o Pavão Misterioso, falando do Pavão Misterioso, muita gente perguntando quando é que isso vai ser investigado, por que não está investigando o Pavão. Então nós chegamos num ponto em que realmente não interessa mais a verdade, interessa a narrativa, é a famosa pós-verdade, palavra do ano do dicionário de Oxford em 2017. Já estamos vivendo esse período e nada do que você diga vai fazer as pessoas mudarem de ideia. Entendeu? Se eu tivesse caprichado e feito uma redublagem um pouquinho melhor, essa foi muito fácil de fazer. A única coisa que eu fiz foi colocar o áudio do Dallagnol tocando e eu fiquei repetindo um pouquinho depois. Depois eu só sincronizei ali, não ficou perfeito, mas deu para passar a ideia de como hoje em dia você cria pós-verdade com muita facilidade. E o que não falta na política, lamentavelmente, é gente de má fé. É por isso que nós não vemos essa guerra com um final próximo. Eu acho que a tendência são os ânimos se acirrarem, a tendência é piorar. Quanto mais emparedado for o Dallagnol e o Moro com essas denúncias da Intercept, mais a gente vai ver mentira descarada, pavões misteriosos, mamadeiras de piroca tentando vender uma narrativa contrária, por mais que ela seja absurdamente frágil. Porque as pessoas, o público em geral, não é obrigado a entender como é que funcionam essas coisas, eu até entendo. Não é obrigado a entender. A pessoa que está ali do outro lado da tela do celular, que não tem nenhuma experiência com jornalismo, e menos ainda com manipulação de dado através de mensagem falsa, de print falso, de manipulação em Photoshop, dessas coisas, vai acreditar no que quiser acreditar. Não faz mais diferença você ser o portador da verdade. Eu acho que isso está adoecendo o Brasil, eu fico muito triste, eu quero deixar aqui a minha nota lamentando a morte do jornalista Paulo Henrique Amorim. Eu não tinha nenhum tipo de afinidade com ele, com o trabalho dele, pelo contrário, mas eu respeito muito Paulo Henrique Amorim, como respeito qualquer profissional que dedicou a sua vida ao jornalismo, com uma ressalva. Eu acho que quando a gente compra um lado com muito rigor,
aí o jornalismo acaba. Quando você pega um lado para defender esse lado até a morte, você está assumindo uma militância que não combina muito com o jornalismo. Eu, particularmente, sou contra isso. Não estou falando que é errado fazer jornalismo militante. O próprio Glenn Greenwald é um militante de carteirinha, né? O Intercept é um órgão assumidamente de esquerda. Outro dia o antagonista deixou bem claro, nós somos um órgão de direita. Isso é saudável para a democracia. É bom que as pessoas saibam exatamente o que pensa quem está do outro lado da tela. O duro é quando isso vira quase que uma obrigação, porque aí é a morte da democracia. Quando você exige que as pessoas tenham um lado e que você faça tudo por esse lado, senão você é um traidor desse lado. Quantos jornalistas eu vi sendo chamados de comunistas só porque discordaram de 1 ou 2 pontos do que diz o presidente, 1 ou 2 ações governamentais do Bolsonaro, ou falaram mal do Olavo de Carvalho, que é o líder intelectual desse pessoal, e é um velhinho boca suja que coloca anos em tudo que fala, é uma coisa horrível. O Olavo tá realmente fora de controle, só posta besteira no Twitter, só arruma encrenca que não interessa ao governo, como aquele arrumou com os militares, e arrasta Carlos Bolsonaro junto. É uma coisa triste de ver. É uma coisa triste de ver. Gente que em outros tempos jamais teria sequer voz para falar. Agora, nessa democratização da comunicação, fala com a maior irresponsabilidade. Então, não há outra maneira de você viver nesse mundo da pós-verdade, a não ser tentando não ser feito de otário, tentando buscar diversas fontes de informação, eu bato aqui, tentando não acreditar gratuitamente naquilo que lhe é oferecido pelo seu grupo e desconfiar mesmo diante das maiores evidências daquilo que vem do outro lado. Esse caso aí do Dallagnol, por exemplo, não chega a ser criminoso, não chega a ser criminoso, ele é um cara da acusação, ele está comemorando com a turma dele a proibição do Lula dar uma entrevista. Obviamente, se ele está lá condenando o Lula, buscando provas contra o Lula, convicto de que o Lula não é inocente, ele não tem simpatia pelo Lula, ele sabe a força que uma entrevista do Lula poderia dar para a candidatura do PT. Então, é de se entender isso. Agora, isso no âmbito das suas convicções pessoais. Se aquilo é um grupo de procuradores e ele está falando de informações privilegiadas e ele está pedindo para os outros procuradores para segurarem aquela informação, ele está agindo como um agente político, não como um ente ligado ao Ministério Público, que não pertence ao Poder Judiciário, uma instituição independente, mas que é uma parte muito importante na justiça. O que mais me incomoda em relação ao Deltan Dallagnol não é ele ter uma posição política, é ele ter uma posição política e tudo indica que ele tenha trabalhado usando o seu ofício, usando as suas prerrogativas como procurador para fazer um projeto político vencer. Isso é triste, isso não é legal, isso mostra um desmoronamento das instituições, que na verdade também não é nenhuma novidade, sejamos francos, né? A gente acompanha esse Supremo com seus habeas corpus malucos e rápidos para quem interessa, com suas decisões corporativistas ou de proteção a políticos há décadas. A gente começou a ver uma mudança, sim, a partir da Lava Jato. O meu desalento é tão gigante que eu não sei exprimir isso em palavras, porque essa crise não vai levar ninguém a lugar nenhum. Eu estou vendo isso com muita clareza. Já venceu, a pós-verdade venceu, a verdade não interessa mais. A imprensa, que era uma das instituições mais respeitadas pelo povo brasileiro, pelo fato de ter muitas e muitas vezes trazido a público esses erros, essas mazelas dos poderosos, está desacreditada. E está desacreditada não só pelos seus próprios erros, que houve, a imprensa errou bastante, houve erros da imprensa, mas principalmente por uma campanha consciente, sacana, de esvaziar a imprensa, que nem vem do Brasil. Lá nos Estados Unidos aconteceu, quem não se lembra do Trump, fake news, essa manipulação do eleitorado através das redes sociais é um fenômeno global, muito bem orquestrado e muito bem conduzido por gente que entende disso, de mídia social, que sabe fazer a coisa. E o que a gente está vendo aqui, como sempre, como um país que não está na vanguarda de nada, é a chegada com atraso do que a gente já viu no que dá em outros países, né? Levou ao Brexit, que é a saída da Inglaterra da União Europeia, uma decisão que foi toda baseada em fake news, que manipulou a opinião pública através das redes sociais, e agora os ingleses acordaram e estão agindo contra. A gente viu isso nas eleições do Brasil, nas eleições dos Estados Unidos, está acontecendo, e dá uma enorme
tristeza, porque havia o jornalismo dito imparcial, por mais que isso seja uma utopia, porque lá no fundo, como o Deltan tem as opiniões dele, quem está escrevendo as suas linhas tem as suas opiniões, o editor tem as opiniões, o dono do jornal tem as opiniões dele, mas sempre houve um compromisso com o anunciante e com o assinante. E esses órgãos de imprensa, que eram empresas que queriam sobreviver, não eram estúpidos ao ponto de matar seu próprio negócio por interesses políticos, porque eles já ganhavam muito dinheiro com seus negócios. O que aconteceu e o que está acontecendo é uma crise geral na imprensa por causa das redes sociais. As pessoas pararam de assinar jornais, por exemplo. Outro dia apareceu alguém também em alguma rede social minha falando, olha aqui, por que a imprensa está contra o Bolsonaro? Olha o dinheiro que era pago para a mídia impressa em 2012 e olha o que está sendo pago agora. Olha, se eu fosse o Bolsonaro, ou quem quer que tivesse ganhado essa eleição, eu também não ia ficar botando dinheiro em jornal, porque o fato é que despencou a circulação dos jornais. Agora, despencou a circulação dos jornais não porque as pessoas deixaram de acreditar neles, mas pelo fato de que as pessoas substituíram o jornal pela internet, que é muito mais rápido, muito mais lógico, muito mais racional. Jornal você fecha a redação às 9, recebe ele na sua casa às 6 da manhã, envolve uma logística cara, uma impressão cara e ainda chega notícia velha na sua casa. Porque se algo aconteceu entre o momento do fechamento da edição e o momento em que você está abrindo a página, aquilo se perdeu. Então não há dúvida de que a internet é o melhor lugar para consumir notícia. Só que exigiria de cada um que consome notícias pela internet um grau de discernimento, um grau de capacidade de interpretação de texto grande o suficiente para entender quando a coisa tem lógica, quando a coisa tem sentido e quando é manipulação. Isso sem nenhum calor ideológico, uma questão de bom senso. Pavão misterioso é uma palhaçada. Os vazamentos da Intercept nunca foram. Eles foram abertos ao acompanhamento de 2 órgãos de imprensa. Segundo uma nota do Ricardo Noblat, que eu não sei se tem qualquer envolvimento com isso, existem mais de 2.000 áudios em poder do Intercept. O próprio Intercept eu não vi falar isso, e nem as pessoas que estão diretamente ligadas à investigação. Mas olha, esse áudio do Dallagnol é um áudio. Tem mais 2.000. Isso é só o começo, isso é a ponta do iceberg. Eu adoraria que isso fosse mais rápido, que essa sangria terminasse logo. Por outro lado, do jeito que está o Brasil, cada vez mais eu entendo. Se soltar tudo de uma vez, eles vão vir com um factoide, vão tentar fingir que aquilo tudo é mentira e vão te empurrar goela abaixo um absurdo, uma coisa patética, ridícula, que dá vergonha, como o pavão misterioso, que não tem o menor sentido. É uma palhaçada. Então tá aí o primeiro áudio do Dallagnol, que eu fiz questão de dublar brincando, porque já tem gente falando que é fake. Daqui a pouco vai aparecer o cara para falar eu que fiz o áudio do Dallagnol, o imitador do Dallagnol, não duvido. Porque o Brasil tá assim, já não interessa mais a verdade, é a pós-verdade, que é não o fato em si, mas a percepção que as pessoas têm do fato. É uma coisa muito complexa, mas é muito real e está mexendo na vida da gente. Cada dia menos as pessoas vão saber se o que elas estão consumindo, se o que elas estão lendo nas redes sociais é verdade ou é pós-verdade. Eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se no meu canal, ative as notificações, dê o seu like ou o seu dislike e saiba, seu comentário é muito importante. Eu estou fazendo isso com muito prazer, mesmo sabendo que todos os canais de política estão sob fogo cruzado, estão apanhando do YouTube, que nessa era de pós-verdade, não tiram a razão, desmonetiza todo mundo porque não sabe se o que o cara está fazendo é pregar o ódio, é espalhar fake news ou fazer uma análise reflexiva honesta, ou pelo menos tentando ser honesto. Então, tá bom, esse vai ser desmonetizado, como o de ontem foi, eles deixam as primeiras 24 horas. Com isso, menos gente recebe notificação, o vídeo não é indicado, logo cai o engajamento e o alcance do vídeo. Isso está acontecendo com todo mundo que comenta política. Pode ser o Nando Moura, pode ser o Henri Bugalho, pode ser eu, pode ser quem você imaginar. Então é muito importante que você, mais do que nunca, procure informações em vez de ficar esperando elas caírem na sua timeline através de notificações. É uma dica do tio aqui, falou? Tamo junto.